Abram a palavra de Deus, irmãos, em Romanos 13, versos 1 a 6. Permaneçam em pé, mas as crianças poderão se dirigir para o culto infantil que acontecerá a partir de agora, no qual elas são sempre muito bem-vindas. Então, crianças podem seguir para o culto infantil. Larissa já está por ali aguardando as crianças. Repetindo, irmãos, nós estudaremos hoje Hebreus capítulo 13, versos 1 a 6. Chegamos ao último capítulo do nosso estudo expositivo em Hebreus. Temos há muito tempo já, desde o ano passado, estudado Hebreus, e agora chegamos ao capítulo 13, que nos diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Pode sentar, irmãos. Mantenham a Bíblia aberta nesse texto, para que os irmãos possam acompanhar aquilo que o Senhor nos fala e pela própria Bíblia compreender esse ensino tão precioso de uma carta que é tão densa ao tratar de doutrina. Mas, irmãos, a palavra de Deus não nos foi entregue pelo Senhor, senão para que a pratiquemos. Então, depois de ter argumentado tanto sobre a excelência do sacrifício no Calvário, aqui está uma das aplicações práticas para aquilo que Jesus Cristo realizou. Ele nos deu pela cruz poder para vivermos unidos. Se Ele foi capaz de perdoar a quem injustamente o condenou e cruelmente o matou, sendo Ele santo, nós que recebemos o Espírito dele, temos sim poder pelo Espírito de Cristo para perdoar, para amar até quem nos ofende de modo inacreditável. Meus irmãos, se aquele sangue, como a palavra de Deus diz, foi aceito como justo diante do Pai, para redimir todos os que em Cristo creem, é claro que o meu irmão já foi por Cristo transformado em parte do mesmo corpo do qual eu sou parte. Então aqui estão as implicações da doutrina. O autor dessa epístola recebe do Senhor orientações para a vida prática, de tal modo que ele começa inspirado dizendo: vivam agora em amor. Vocês não sabem quem é Cristo? E vocês não já sabem do valor da igreja de Cristo? Agora, por amar a Cristo, amem a igreja de Cristo. E nós não podemos dizer que é novidade nessa carta. Essa é a carta que diz que não devemos, por exemplo, abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, como diz Hebreus 10, 25, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O versículo anterior de Hebreus 10, 24 diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, nem poderíamos dizer que é novidade nessa carta aplicar aquilo que está sendo dito à vida prática dos crentes. Mas, irmãos, aqui está no estilo de carta que era muito comum para quem recebeu essa carta, uma espécie de lembretes finais. É aquele momento em que se diz, antes de concluir a carta: por favor, não esqueçam que tais e tais pontos são muitíssimo importantes. E aí, meus irmãos,
A primeira lembrança é: a palavra de Deus diz que devemos viver em constante amor, seja constante o amor entre os irmãos. Eu quero mencionar 2 textos bíblicos para que os irmãos entendam que o que está sendo feito aqui é a lembrança do que já se sabia. Por exemplo, Romanos no capítulo 12, verso 10, nos diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Um outro texto bíblico, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 10, nos diz assim. Eu quero começar do verso 9, irmãos. 1 Tessalonicenses 4, 9, diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Não é novidade para os crentes em Jesus. A orientação que Paulo dá em Romanos e na primeira carta aos crentes de Tessalônica é aquela que o autor dessa epístola aos Hebreus dá. Meus irmãos, vocês já sabem que o amor fraternal é uma ordem de Deus, é um mandamento da mutualidade. E nossa igreja, tempos atrás, estudou todos os mandamentos mútuos do Novo Testamento. Amai-vos uns aos outros, é ordem do Senhor, irmãos. Não é um conselho, é uma ordem. Então, meu irmão, abra-se para cumprir, porque Deus lhe dá poder, essa ordenança. Então aqui na carta aos Tessalonicenses, como eu disse, Paulo está dizendo: vocês até já amam, vocês demonstraram isso no cuidado com outras igrejas da Macedônia, mas a minha exortação é, porque o Espírito de Deus cada vez mais os conduz, que vocês progridam, que vocês cresçam, que haja um progresso na prática do amor. Meus irmãos, acontece que quando falamos de Hebreus, nós estamos falando de um contexto muito árido, muito difícil. Nós já temos estudado aqui muito acerca do contexto em que essa carta é dada pelo Senhor. Muitos dos destinatários, daqueles a quem essa carta se destinou originalmente, estavam vivendo sob dura perseguição. Eles eram cristãos em meio a pessoas que não toleravam cristãos. Muitos estavam com medo, irmãos. Isso não é vergonha para eles. O homem teme certas ameaças. Meus irmãos, alguns deles já tinham os seus bens confiscados. Por qual crime? Porque eles eram cristãos, porque eles não negavam a Cristo. Para alguns cristãos o futuro era incerto, porque eram cristãos. E então a palavra de Deus dá o diagnóstico de que alguns estavam se tornando egoístas e até materialistas. Egoístas porque começavam a pensar assim: ora, se algo já me foi tirado e eu tenho tão pouco, eu preciso agora guardar o que tenho para mim. Eu preciso reter, porque se eu vier a dar a outra pessoa, eu posso não ter nada no futuro. Normalmente, crentes que têm dificuldade com a doutrina bíblica do dízimo são egoístas. Eles pensam: e se vier a faltar isso aqui para mim? Outros se tornaram materialistas porque não estavam mais crendo que confiar em Deus era suficiente. Precisavam confiar nos bens que estavam preservando em seu poder. A doutrina, portanto, serve para dirigir o nosso viver, irmãos, muito mais do que para alimentar o debate. É triste que às vezes os crentes entendam que a doutrina é para debates. Ocasionalmente podemos debater para esclarecer aqueles que estão em dúvida, mas essencialmente a doutrina bíblica nos é dada para que vivamos pela fé, em concordância com esse livro da fé. Note o que está acontecendo em Hebreus. Lá no capítulo 11,
a palavra do Senhor nos apresenta uma galeria de gente que viveu pela fé. No capítulo 12 diz assim: imitem essas pessoas. E no capítulo 13 está dizendo: sabe como é a vida pela fé? Começa assim: você se compromete, seja qual for a circunstância que te envolva, a viver em amor fraternal, o amor da fraternidade, o amor dos irmãos. Lembrem-se que muitos desses crentes já haviam sido abandonados pelos seus familiares. Tudo o que eles tinham era a igreja. Quem eram os seus irmãos? Eram os irmãos em Cristo. Por isso a palavra de Deus diz: busquem viver não apenas em amor, mas um maior amor fraternal que seja caracterizado pela constância. Aqui no verso 1, irmãos, para mim está a exigência do texto bíblico para que eu definisse o tema de hoje como maior amor fraternal. Porque nenhuma igreja de Cristo recusaria a exortação para viver em amor. Mas aqui é dito: seja constante, seja grande, seja perene, seja inesgotável, seja mantido a despeito de quaisquer circunstâncias difíceis desse mundo, o amor fraternal. Eu quero lhes falar sobre esse maior amor, dizendo que a Bíblia aqui nos detalha, dizendo-nos que amar o irmão é não negligenciar a hospitalidade. Naqueles dias, a maior parte dos crentes não tinham recursos para pagar uma hospedagem. E havia lugares em que esses crentes chegavam que sequer existia hospedaria. Era muito comum que crentes precisassem ser recebidos nas casas de outros crentes naqueles dias. Então aqui a palavra de Deus diz: sabe o que é amar o irmão? É nessa grande necessidade que ele tem, quando está entre vocês, de hospitalidade, que vocês recebam como quem está recebendo mensageiros do Senhor. Lembrem-se de Abraão, lembrem-se de Ló. Sem saber, eles estavam recebendo anjos do Senhor. Eu quero mencionar para os irmãos 3 de João 5 a 8. Terceira epístola de João, os versos 5 a 8, como um exemplo daquilo que acontecia comumente entre os crentes primitivos. Diz assim: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevendo ao pastor Gaio, João diz: meu amado irmão, lembrem-se daqueles que foram penalizados por causa do nome de Cristo. Quando eles estiverem entre vocês, recebam e cooperem com o trabalho desses irmãos que chegaram entre vocês. E eu fiquei pensando, irmãos, enquanto eu lia esse conselho, só tem o privilégio de hospedar um irmão quem tem uma casa. Outro dia eu conversava com um membro aqui da igreja, e ele me contando as aventuras no carro dele. E o carro realmente não tem sido fácil, tem estragado muito. E depois que ele me contou tudo aquilo, eu disse: meu irmão, eu fico feliz demais de ouvir tudo isso, porque você só gasta dinheiro no mecânico porque você tem um carro, parabéns. Na verdade, irmãos, só paga o veterinário, né, Lucas? Quem tem o cavalo, né? E a Natália é veterinária, né? Então o Lucas até tem mais um motivo para se alegrar quando o animal fica doente, né, Lucas? Não se alegra não, né? O Lucas é crente mesmo, né, irmãos? Eu conheço um borracheiro que trabalha aqui pertinho da igreja, e não sei se os irmãos conhecem, mas o nome dele é Kiko. Kiko é borracheiro. E eu brinco com ele perguntando: Kiko, cadê o Chaves? Ele me disse: está por aí espalhando taxinha para o pessoal furar o pneu do carro. Então, meus irmãos, só fura o pneu de quem tem um pneu. Quando nós hospedamos alguém, nós hospedamos porque Deus nos tem dado a oportunidade de ter uma casa para hospedar alguém. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é: se é um crente, um irmão, receba-o
porque ele pode ser um enviado de Deus para abençoar a sua vida. Enquanto você o abençoa recebendo, você é abençoado por ele, pelo fortalecimento na fé e pela presença. É claro, irmãos, que o nosso contexto hoje nos inspira prudência, e a palavra de Deus diz que devemos ser prudentes, porque os dias são maus. As igrejas evangélicas hoje lidam com um assédio grande de pessoas que nos procuram, sem qualquer compromisso com Deus, porque vem em nós uma fonte de lucro. As histórias mais mirabolantes acontecem, e nós precisamos ser prudentes para não sustentarmos vícios, para não sustentarmos criminosos e coisa dessa natureza. Aqui na igreja é comum chegarem pessoas e elas querem falar com o pastor e querem dinheiro. E, meus irmãos, muitas vezes eu tenho dito, eu sou pastor batista, eu não tenho dinheiro, porque existe a ideia por aí afora que pastor tem dinheiro. Na igreja batista, o pastor não apenas não recolhe, como ele não mantém no seu poder, e como ele também não gasta o dinheiro. A igreja, por meio de membros eleitos, recolhe, por meio de tesoureiros eleitos, administra, e por meio de um ministério de administração, executa. Então, meus irmãos, precisamos ter cuidado, precisamos ser maduros ao questionar essas pessoas. E normalmente, quando conversamos, aqueles que não estão sendo corretos diante de Deus se acham em aperto, entram em contradição. Eu era ainda seminarista quando dirigia uma congregação num bairro pobre da cidade de Feira de Santana, na Bahia. E estávamos reunidos num domingo pela manhã, quando um senhor chegou naquela congregação batista dos Capuchinhos, e contou uma história que resumidamente era de sua esposa que estava no hospital geral da cidade, e ele vinha da cidade de Irecê, uma cidade distante, e estava com um garotinho, e o dinheiro dele acabou e ele precisava de dinheiro. Irmãos, aquilo era o ano de 98, não havia celular tão facilmente, não era possível checar as coisas ali na internet, sequer havia para nós internet nos celulares, né? E eu sabia da orientação da igreja, mas aquela era uma congregação com muitos crentes novos, muitos novos convertidos, e eles me procuraram dizendo que eles tinham que fazer alguma coisa. Diante daquele cenário, eu chamei aquele homem e disse: se o senhor tem desejo de ter socorro da parte de Deus, sua maior necessidade é participar do culto, e depois do culto nós vamos ver o que podemos fazer. E ele ficou, ouviu a aula da escola bíblica, participou do culto. No final, aqueles irmãos simples, alguns foram em casa buscar algum dinheiro, uma irmã fez uma marmita, eu dei um folheto com o Novo Testamento, e com aqueles irmãos, algo em torno de 25 irmãos, eu disse para ele: olha, esse dinheiro aqui é dinheiro que vem de Deus, e Deus cobrará ao senhor que faça a coisa certa com esse dinheiro. Isso aqui é o povo de Deus. Se o senhor estiver mentindo, eu já fui bravo, irmãos, hoje vocês me conheceram muito moderado. Eu disse diante da congregação: se o senhor estiver mentindo, Deus vai lhe castigar, ele vai lhe envergonhar, e o senhor vai se arrepender do que está fazendo. Eu disse tudo isso, e acredito que eu disse alguma coisa mais, porque, irmãos, eu era meio selvagem, meio primitivo nessa época, sabe? Acho que por isso que a igreja me mandou para aquele bairro tão difícil, tão violento. E, meus irmãos, nós oramos ao Senhor dizendo na oração: Senhor, se houver mentira aqui, nos mostre no futuro. Aí ele disse: não, eu estou falando a verdade, e foi embora. Um mês depois, eu estava num bairro na outra extremidade da cidade, uma cidade que à época já tinha quase 600 mil habitantes, numa pequena congregação do bairro George Américo. E eu cheguei para pregar no culto, e estava acontecendo a escola bíblica. Sentei com a minha irmã, e estávamos ali mais ou menos no último banco. Lembro como hoje, Rogério e pastor Petrão, diácono primitivo, que era funcionário do seminário, dando a aula. De repente entra aquele mesmo senhor, com aquela mesma criança, e a história era a mesma, mas ele dizia que ele não vinha de Irecê. Naquela época minha memória era boa, irmãos, eu memorizava bem as coisas. E ele disse agora que ele estava vindo da cidade de Barreiras, uma cidade mais distante ainda, no oeste baiano.
Quando ele acabou de contar aquela história, os irmãos daquela congregação me conheciam já há algum tempo. Eu fui à frente e disse: irmão Primitivo, só um instante, meu irmão, o senhor lembra de mim? E ele: não lembro não. O senhor lembra sim. O senhor não lembra que nós oramos dizendo que se o senhor estivesse mentindo, Deus iria lhe envergonhar, iria lhe confrontar, porque o senhor não poderia mentir diante do povo de Deus? O senhor foi à congregação lá do bairro Capuchinhos um mês atrás, contou essa história, e ninguém aqui vai lhe dar nada, a não ser o conselho para que o senhor se arrependa e se converta a Cristo. Não, mas não é bem assim, eu não lembro disso. O senhor lembra, aqui ninguém vai te dar nada. E aí virei para os irmãos e disse: irmãos, esse senhor esteve lá, fez tudo isso, e Deus aqui hoje está cumprindo aquilo que nós dissemos a ele, porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E aí ele saiu com aquela criança, e os irmãos deram glória a Deus, amém, me agradeceram muito. Então, irmãos, nós precisamos ser prudentes, mas, meus irmãos, a nossa prudência deve ser temperada com a fé. Quando nós ouvimos alguém e em oração o Senhor nos leva a perceber que aquela é uma pessoa que está falando a verdade e é um crente em Jesus e dá evidências de que é um salvo, nós precisamos ser hospitaleiros, irmãos, porque de fato há pessoas que chegam a nós e precisam ser tratadas com esse amor fraternal que os crentes em Cristo Jesus têm a capacidade de exercitar. Romanos capítulo 12, verso 13, diz assim a palavra de Deus: compartilhai as necessidades dos santos. E logo depois vem um exemplo prático de como podemos cuidar para que quem tem necessidades na igreja seja ajudado. Praticai a hospitalidade. E eu vi isso acontecer nessa igreja. Dentre outros fatos, lembro-me que no início da pandemia, uma querida irmã em Cristo precisou passar por uma cirurgia às pressas. O esposo precisaria cuidar dela no hospital. Eles não têm nenhum parente na cidade, e os familiares moram em outro estado. E quem cuidou dos filhos, e quem fez escala, e quem cuidou das crianças, e quem assistiu aquele casal? A igreja de Jesus. Recentemente, eu tive outros relatos de algo dessa natureza. Eu tenho visto em nossa igreja muitas vezes isso acontecer. Irmãos, no dia em que eu e minha esposa passamos por um tremendo aperto, um casal da nossa igreja exercitou hospitalidade. Samela estava grávida do Tarsis, a Susan tinha 2 anos de idade, e nós iríamos receber os parentes porque eles iriam vir conhecer o novo netinho que estava por nascer. E inventamos de limpar um forro de um banheiro que era de vidro. Achávamos que estava um pouco empoeirado por dentro. E, meus irmãos, um acidente aconteceu e o vidro foi sobre o pé da minha esposa. E em meio ao sangue, a criança, que era a Susan ali, eu telefonei para um casal que morava bem pertinho da nossa casa. Aquele casal foi lá, pegou a Susan, levou para casa, e eu fui para o hospital com a minha esposa. E, meus irmãos, foi realmente uma forma de hospitalidade que me marcou, porque eu também não tinha, e como ainda hoje não tenho, nenhum parente em Divinópolis. Meus irmãos, a hospitalidade daqueles dias, da carta aos Hebreus, tinha um quê diferente do nosso, mas nós ainda precisamos praticar o amor fraternal, sendo hospitaleiros com os nossos irmãos. A palavra de Deus continua detalhando o que vem a ser esse maior amor fraternal. É a solidariedade com quem está sofrendo, é se importar com aquele que sofre, aquele que é solidário porque ama, não porque é constrangido em público. Verso 3, lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, porque naqueles dias muitos crentes eram presos porque não negavam o nome de Cristo. Para muitos faltava até alimentação na prisão, alguma assistência. Então a palavra de Deus diz: lembrem-se daqueles irmãos que foram presos, lembrem-se dos que estão sendo maltratados, como se vocês estivessem no lugar deles. Meus irmãos, em Mateus no capítulo 25, está esse mandamento do Senhor Jesus. Mateus 25, verso 36, que diz assim: estava nu e me vestistes, enfermo
e me visitastes, preso e fostes ver-me. Um dia o Senhor nos dirá no seu juízo: os meus servos fiéis, quando é que vocês me visitaram quando eu estava preso? Mateus 25:40 responde: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando é que Jesus esteve preso e você o visitou? Quando alguém que foi unido a Jesus, um irmão seu, precisou. Quando é que você visitou Jesus no hospital? Quando alguém que é um corpo em Cristo com você estava no hospital e você visitou. Quando ele estava sem roupa para vestir e você presenteou. Por esses dias, um membro de nossa igreja, que eu sei que ele faz questão de não ter o nome mencionado, percebeu um problema grave de saúde de um membro da nossa igreja. E eu já havia começado as conversas com o Ministério Diaconal para assistir esse irmão. Só que o irmão em Cristo tomou a iniciativa e o levou para receber assistência de saúde, antes que a igreja como corpo fizesse. Deus tem nos abençoado, irmãos, eu não nego isso. A primeira igreja batista é uma igreja amorosa. Talvez você, por ainda não ter um longo tempo entre nós, ou até por falha nossa, não tenha percebido isso, mas à medida que estiver caminhando com essa igreja, você perceberá. É uma prática nossa não ficar publicando o que fazemos, por isso não diremos os nomes, por isso temos dificuldade em ficar explorando o tema. Mas irmãos, não fosse isso, eu poderia citar para vocês, de pessoas que estão presentes aqui e que confirmariam quanto amor nós temos recebido de tantos irmãos dessa igreja. Ajude-nos a sermos uma igreja melhor. Você que está entre nós, clame a Deus para que o amor fraternal seja constante em sua vida, para que seja nessa igreja. E se você estiver sendo tentado a pensar: quando será que alguém nessa igreja me demonstrará amor? Pense ao contrário. Será que Deus hoje já está me mostrando a quem eu devo demonstrar amor, para que a minha igreja seja melhor aos olhos do Senhor? E uma igreja melhor aos olhos do Senhor é uma igreja que busca viver em maior amor fraternal. Coloque-se no lugar do outro, e você saberá quando o outro está precisando ser visitado, auxiliado, cuidado. Seja um imitador de Cristo que colocou-se em nosso lugar. Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos, mas Ele se colocou em nosso lugar e percebeu o peso dos pecados que estavam sobre nós. Ele percebeu a vida miserável que tínhamos que encarar, e Ele teve compaixão de nós. Seja como Cristo, e você assim será uma testemunha fiel de Cristo no mundo. Certo homem, história verídica, era dono de algumas fazendas, um homem rico, e ele ficou muito enfermo, e foi ao melhor hospital do seu país, e recebeu um bom tratamento, com o melhor médico daquela determinada especialidade. E depois de alguns dias tratado, recebeu alta e foi liberado. Passou na recepção do hospital para pagar a conta, e a secretária do hospital disse: sua conta já está paga, o senhor pode ir. E aquele homem rico, íntegro, disse: há algum engano, eu não uso convênio médico, eu vou pagar em dinheiro, eu vou emitir um cheque para vocês, mas eu não paguei. E então a secretária chamou o tesoureiro do hospital, e o tesoureiro disse: o senhor pagou, eu tenho certeza. Então aquele homem disse: não, eu não posso fazer isso, eu vou sair daqui sem pagar. Eu não sou um homem desonesto, eu faço questão de pagar. E é claro que ninguém pagou por mim, porque em minha casa quem detém os recursos financeiros sou eu, e eu não paguei esse hospital e essa conta alta. Então o tesoureiro disse: olha, meu senhor, eu vou ser obrigado então a te dizer quem pagou, porque eu não posso lhe cobrar. Quem pagou foi o seu médico. Aquele homem muito rico então ficou mais curioso ainda: o médico pagou? Sim. Ele disse: não, então vocês vão ter que chamar o médico, eu preciso entender por que ele pagou. Chamaram o médico. O médico chegou, homem alto, barbudo, disse: pois não,
E aquele senhor disse: olha, doutor, eu estou impressionado com sua gentileza, mas eu preciso entender por que logo de mim, que sou um homem que tenho recursos para pagar, por que o senhor lembrou-se de mim? E ele disse: o senhor é o fazendeiro João, não é isso? Ele disse: sou eu sim. Ele disse: muito prazer, eu sou o Quinzinho, filho do seu caseiro Zé. Lembra? Você é o Quinzinho? Aquele garotinho que brincava com meu filho, que eu coloquei na mesma escola com meu filho, que quando saía comigo e com meu filho, saía dando aquelas gargalhadas dentro da nossa caminhonete. Você é aquele Quinzinho que nós amávamos tanto, e quando seu pai resolveu voltar para sua terra natal, nós choramos tanto a sua partida. Ele disse: pois sou eu. A conta do senhor foi paga na minha infância, na escola que o senhor pagou, e que me permitiu conseguir entrar numa excelente universidade e me tornar um médico renomado para recebê-lo aqui hoje. O senhor já pagou essa conta há muito tempo. Meus irmãos, é impressionante a força do amor. Nós não somos capazes de saber o que acontecerá quando nós decidimos amar pessoas. Nós não somos capazes de prever a bênção de Deus, as consequências sobre o nosso viver, quando nós obedecemos fielmente ao Senhor, buscando que o amor fraternal seja constante entre nós. A palavra de Deus prossegue dizendo: você tem amado quem você não conhece, irmãos que chegam precisando de hospitalidade. Você tem amado irmãos que você conhece, e você sabe que eles foram presos, ou estão com dificuldade para comprar a própria vestimenta, ou você sabe que eles estão sofrendo maus tratos. Mas eu quero também dizer daqueles que vocês conhecem muito bem, verso 4, vocês precisam ser fiéis a quem vocês amam. E aqui fala de casamento. Amor se vê na vida daquele que é casado. Naqueles dias, irmãos, Tertuliano, um dos pais da igreja, diz isso: os crentes se diferenciavam dos incrédulos porque os crentes dividiam tudo o que tinham, com exceção da sua esposa, enquanto os incrédulos não dividiam nada a não ser as suas mulheres. Eles eram egoístas e impuros. Eles não dividiam alimento, não dividiam dinheiro, não dividiam casa, mas eles eram adúlteros, eram promíscuos. Então Tertuliano diz: a diferença é que os crentes dividiam tudo, com exceção da esposa, porque diziam: segundo a palavra de Deus, o Senhor criou o casamento entre um homem e uma mulher, ponto final, irmãos, que se amam e que vivem de modo fiel um ao outro. Digno de honra seja aquele casal que vivencia um leito, uma cama sem pecado, sem mácula, porque aquela pessoa que ali está é fiel à outra. Porque Deus um dia julgará quem destruiu um casamento. Deus julgará aquele que maculou a pureza do casamento. Irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor odeia o divórcio, e diz que não devemos adulterar, não devemos cobiçar aquela pessoa que não é aquela com quem nos comprometemos. O verso 4 diz que é digno de honra quem ama de todo o coração o seu cônjuge. Você se comprometeu diante de Deus? Ame até o fim o seu esposo, a sua esposa. Você se comprometeu diante dos homens, inclusive da igreja? Seja fiel no testemunho, ame até o fim. Você se comprometeu diante do seu cônjuge? Ame-a ou ame-o até o fim. É impressionante como a palavra de Deus, de uma só vez, diz: amem todos os irmãos. O irmão que vive longe, o irmão que vive perto, e o irmão que vive mais perto, que é aquele que divide a mesma cama com você. Meus irmãos, os salvos só podem viver assim, porque eles já foram amados por Deus de modo inacreditável. Somente um Deus de tão grande amor poderia aceitar um pecador como eu e como você. Nós já recebemos o auxílio eterno do Senhor. No tempo que nos resta neste mundo, Deus não nos abandonará, é Ele quem nos auxilia. Por isso, não deixemos de cuidar do outro pensando que algo pode nos faltar. O verso 5 é: cuidado, meu irmão, se você tem deixado de auxiliar sua esposa, seu irmão,
o irmão que veio te visitar, porque você acha que pode perder dinheiro. Seja a sua vida sem amor ao dinheiro, verso 5, sem avareza. Contentem-se com o que Deus tem dito, porque Ele sabe da medida da necessidade de vocês. O nosso irmão Warren Wiersbe conta a história de um sábio que foi questionado assim: ó sábio, de quanto dinheiro um milionário precisa para ser feliz e viver satisfeito? E ele disse: só de 1 milhão a mais do que o que ele já tem. Se ele conseguir mais 1 milhão, ele será feliz. Quando ele tiver mais 1 milhão, ele só vai precisar de mais 1 milhão para ser feliz. Avareza, amor a dinheiro, irmãos, nunca estará satisfeito. O nosso auxílio vem do Senhor. No verso 6, repete-se o que a palavra de Deus já havia dito. O Senhor é quem nos auxilia. O homem nada pode nos tirar, se Deus não autorizar. Vejam o Salmo 118, verso 6. Salmo 118, 6. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Então, não é o único texto do Antigo Testamento que traz essa declaração da nossa dependência de Deus. Mas eu estou mencionando um exemplo para que os irmãos saibam que quando essa carta é escrita, está se relembrando aquilo que sempre foi dito. Afirmemos confiantemente aquilo que já sabemos. O Senhor é quem nos auxilia. O homem nada pode nos tirar, nada pode nos fazer. Em Mateus 6,33, os irmãos sabem, a palavra de Deus diz assim: buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça de Deus. A justiça de Deus é amar o irmão, e tudo mais será acrescentado. Filipenses 4, 11 a 13, depois o verso 19, um dos textos talvez mais incompreendidos de toda a palavra de Deus, de gente que diz assim: olha, eu posso tudo, então eu vou declarar no meu coração que eu serei dono daquela Ferrari que eu vi passar aqui na rua Pernambuco. A Bíblia não está falando disso, meu irmão. Leia a palavra de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu não vou estudar nem um dia, mas eu vou fazer uma oração de poder no dia do vestibular, e eu vou tirar 10 em nome de Jesus. Ainda uso o nome de Deus em vão. Não é isso que a Bíblia diz. Vamos ao texto bíblico? Filipenses capítulo 4, versos 11 a 13. A palavra de Deus diz algo muito diferente do que tem sido dito por aí. Filipenses 4, 11 a 13. Digo isto, diz o apóstolo Paulo, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Paulo, irmãos, nunca cantaria: a minha vitória hoje tem sabor de mel. Não cantaria. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Paulo nunca cantaria uma música que eu ouvi certa vez dizendo assim: eu declaro toda sorte de bênçãos sobre a minha própria vida. Paulo entende, irmãos, que passar humilhação pelo nome de Cristo é glória. Paulo entende que passar dificuldade sem perder a fé em Cristo é alegria, é crescimento. Em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Só então, depois de Paulo dizer, porque eu estou satisfeito em Cristo, eu já sei ter fartura e fome, abundância e escassez, só então no verso 13 ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, não repitam heresias. Os irmãos têm a Bíblia nas mãos. Tudo posso. Eu posso passar pelo momento da falta de dinheiro confiando no Senhor, porque Deus me ajudará. Como eu posso não perder a minha fé quando eu tiver muito dinheiro sobrando na minha conta. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que você pode qualquer coisa. Você não é Deus. Só Deus pode qualquer coisa. Tudo posso em Cristo que me fortalece, não em mim. Veja o verso 19. É muito importante ler o verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. São muitas as suas necessidades. Agarre-se a essa promessa, que Deus, que é rico em glória e em graça, suprirá cada uma das suas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, quem ama a Deus e ao próximo, não será amante de bens.
Fuja da avareza, que é o amor ao dinheiro. Você pode se tornar um idólatra, construir um altar no seu coração para o dinheiro. O dinheiro é um ótimo servo, você pode abençoar muitas vidas com o dinheiro, mas ele é um péssimo senhor. Ele pode te escravizar e, segundo a Bíblia, te lançar no inferno. Veja o que nos diz 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 10. 1 Timóteo 6 diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, é a espiritualidade, é a vida cristã com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, nessa idolatria, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja ainda o verso 19, 1 Timóteo 6, 17 a 19, versos 17 a 19. 1 Timóteo 6, 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Cuidado, meu irmão, com a instabilidade das riquezas. 2 meses atrás, você seria aconselhado por muita gente a investir em ações de uma grande varejista brasileira. Pouco tempo atrás, soubemos de fraudes que levaram uma perda aproximada de 80% no valor daquela grande varejista. Muitas unidades estão sendo fechadas. Cuidado, não ponha seu coração na instabilidade das riquezas. Eu preciso ainda citar o Senhor Jesus, Lucas 12, verso 15. Uma briga em torno de dinheiro, de herança. Os irmãos estão vendo que o coração do homem é o mesmo? Irmãos, a Bíblia nunca deixará de ser atual, porque ela fala para o homem que será sempre o mesmo homem. Nos dias de Jesus, estão lá diante do Senhor da glória, perguntando: Senhor, fala com meu irmão aqui sobre como dividir uma herança. Jesus diz: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, amor a dinheiro, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O propósito da vida de um homem é glorificar a Deus e amar o próximo, não é acumular muito dinheiro. E finalmente, Mateus 6, versos 19 a 21. Veja a instrução do Senhor. Mateus capítulo 6, 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quem você precisa amar hoje nessa igreja? A quem você deve demonstrar amor acolhendo, visitando, auxiliando em dificuldades financeiras, ou dentro da sua casa, demonstrando maior cuidado? A oração que eu faço é que Deus nos ajude a ser uma igreja conhecida por maior amor fraternal do que aquele que já temos experimentado e que já tem sido tão bom. Que Deus, pois, em Cristo, nos abençoe para que assim vivamos. Vamos orar, irmãos? Pastor Igor orará nesse momento pela igreja. E ao orar por esta amada igreja, orar também pelo processo de sucessão pastoral que nós estamos vivenciando nesse tempo. Oremos. Ó Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela exposição da Tua Palavra, que nos chama, ó Pai, a amarmos os nossos irmãos de modo verdadeiro, de modo constante.
Ó Pai, obrigado porque o Senhor nos dá exemplos práticos na vida do nosso Senhor Jesus Cristo de como podemos fazer isso, ó Deus, com aqueles que estão longe, com aqueles que estão perto e com aqueles, ó Pai, que estão sobre o mesmo teto que o nosso. Obrigado, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar a aplicar verdadeiramente, a praticar todas as orientações da Tua Palavra no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te louvamos porque fomos edificados pela Tua Palavra. Nós queremos colocar diante de Ti, ó Pai, a nossa vida, a vida de cada membro, ó Pai, que compõe a Primeira Igreja Batista em Divinópolis. Que esse processo, ó Deus, que nós estamos já vivendo, ó Pai, mas viveremos de forma mais ativa daqui a um tempo, possamos, ó Deus, em nome de Jesus, descansar no Senhor. Saber que o Senhor tem o melhor para o Teu povo, tem o melhor para a Tua igreja. E sabemos, ó Deus, que o Senhor há de conduzir cada ação, cada passo que a Primeira Igreja Batista em Divinópolis for dar nesse processo de sucessão pastoral. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, sabedoria vinda do Senhor mesmo, para que possamos neste momento, em primeiro lugar, nos colocarmos em oração, pedindo ao Senhor que conduza as nossas vidas, que conduza o nosso coração, para que esse processo seja feito segundo a vontade do Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, e Te agradecemos por essa noite tão especial, porque a Tua Palavra foi pregada, cânticos de louvor ao Teu nome foram entoados aqui, ó Deus, podemos desfrutar, ó Deus, de comunhão, e nós Te louvamos por isso. Que privilégio o Senhor tem nos dado nessa noite, de vivermos todas essas bênçãos diante do Senhor. Obrigado, Senhor, nós Te agradecemos, fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, algumas comunicações, eu quero compartilhar da minha alegria de ter participado ontem de uma excelente, de uma produtiva reunião com a diretoria estatutária da nossa igreja. E no próximo domingo pela manhã, irmãos, ficou combinado que logo no início do culto a diretoria da igreja virá à frente para trazer uma importante palavra para a igreja, algumas orientações, algumas instruções para os irmãos. Então estejam aqui. Nossa igreja tem tido casa superlotada todo domingo de manhã, mas eu quero encorajar mais ainda os irmãos, porque a nossa diretoria, composta de homens e mulheres de Deus, 6 irmãos muito tementes ao Senhor, muito preparados, muito amorosos, eles virão à frente para trazer orientações aos irmãos sobre aquilo que acontecerá entre nós nos próximos dias, assembleia, processo de sucessão pastoral, tempo de oração, e os irmãos receberão toda a orientação e a diretoria ficará à disposição dos irmãos para tirar dúvidas, para ouvir sugestões dos irmãos. Então, eu quero aconselhar os irmãos a que estejam atentos, porque por esse gesto de zelo da diretoria estatutária, devemos muito agradecer a Deus e dar muita atenção ao que será dito aqui no próximo domingo pela manhã. Graças a Deus, estamos unidos em paz em todas as circunstâncias. Quero lembrar os irmãos que devemos orar por nosso grupo Girassóis. 5:30 da manhã, irmãos, não esqueçam do despertador. 5:30 da manhã o ônibus sairá aqui da frente da PIB, no sábado. Nós já temos autorização da Prefeitura de Tiradentes para realizar o culto em praça pública às 11 horas. Inclusive, o grupo está levando uma Bíblia do Centenário para presentear a autoridade que nos atendeu. E será um dia também de comunhão, de lazer, de alegria, de comida boa, cidade bonita. Será um dia muito bom. Então orem por isso. Eu peço à igreja que orem pelo motorista, pastor Petrônio, que coordenará todo esse grupo e que pregará também, a irmã Wanda, nos cuidados com o transporte, com os lugares em que os irmãos estarão. E o grupo, irmãos, é precioso demais. Esse grupo bonito de, em sua maioria, idosos da nossa igreja. Então devemos orar muito por esses irmãos. No sábado pela manhã, irmãos, às 9 horas, ensaio do Coralito, crianças com até 9 anos. Às 10, coro teens, a partir dos 10 anos de idade. Então não esqueçam de enviar crianças e juniores para os ensaios do sábado pela manhã. Domingo pela manhã, irmãos, celebraremos ao Senhor
a ceia do Senhor será celebrada e também lançaremos a campanha de missões mundiais 2023. O tema desse ano: vamos completar a missão. A divisa, Mateus 28, 19 e 20. Pouco a pouco os irmãos já estão sendo informados, já temos a comunicação visual nos murais da igreja e queremos que os irmãos, domingo pela manhã, sejam desafiados a participarem da campanha de missões mundiais desse ano. Finalmente, mulheres, inscrevam-se, participem do seminário Ela Bela. O tema será a identidade feminina em Cristo. No domingo pela manhã e à noite após o culto, você pode fazer a sua inscrição ou pode presentear alguém com essa inscrição. Que bom ter todos aqui, mas muito especialmente eu quero perguntar se temos alguém que nos visita pela primeira vez. Levante a mão, por favor, se é a primeira vez que você está entre nós. Nós temos um presente para você. Os visitantes que estão entre nós já não são mais visitantes de primeira vez. Deus abençoe a todos, ouçam o recado da igreja. Vamos falar juntos, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Os irmãos estejam em oração agora, nesse último momento, e aqui nós temos